Olá, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe a todos, sejam todos fortalecidos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês, né? Estamos com saudade de reunir, de estar junto, poder nos abraçar, né? Eu queria partilhar uma palavra com os irmãos, uma palavra mais pastoral, para fortalecer a nossa fé, e queria falar um pouquinho sobre fé, sobre esse tempo que estamos passando e também procurar aqui com os irmãos entender um pouquinho do que Deus quer falar com a gente, né? O que Deus quer mencionar no nosso coração. Queria abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e só entender um pouquinho que a gente o que está acontecendo aqui nas Escrituras. Paulo escreve essa carta para Timóteo. Timóteo é um jovem e ele dá muitas instruções para Timóteo, como ele deve se comportar perante o ministério, as mulheres, os mais velhos e até as autoridades, e muitas coisas que acontecem, muitas instruções que Paulo está dando, né? E no final da segunda carta, no capítulo 4, no verso 6, Paulo ele fala assim, ó: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então aqui Paulo está falando a respeito da sua morte, que a sua morte se aproxima, que ele já está sendo derramado como libação e o tempo da partida dele está. Mas eu queria fixar o versículo 7 e uma parte somente do versículo 7. Ele fala: combati o bom combate. Nós sabemos do testemunho de Paulo e das coisas que ele fez, e desse combate da vida dele, da obra de Cristo e de tudo das obras que ele realizou. Guardei a fé, acabei a carreira, guardei a fé. Eu queria frisar somente esse guardei a fé, né? Um tempo que nós estamos passando de guardar a fé, de entender o que é fé, entender aonde nosso coração e a nossa vida está posicionada. Mas antes de entrar nesse assunto, queria ressaltar também a grandeza da palavra de Deus. Como em tempos mesmo de dificuldade, de ansiedade e até de incertezas, como a palavra de Deus nos dá um norte, como ela nos dá uma base muito forte e sólida para continuarmos crendo nas promessas e em tudo que Deus está fazendo. Então a grandeza da palavra de Deus, né? Os irmãos estão tendo contato aí com a palavra, lendo a palavra, orando. E como a palavra de Deus, ela conforta o nosso coração e traz esperança e graça em muitos aspectos da nossa vida, né? Em decisões que precisamos tomar, em situações que elas são complicadas, a grandeza da palavra. E a realidade, quando estamos na grandeza da palavra e vemos quão preciosas são as Escrituras, existe uma realidade das promessas. E as promessas, a realidade delas é que elas não são baseadas nas circunstâncias, não são baseadas naquilo que muitas vezes estamos presenciando, né? Elas são certezas de Deus que elas vão ser cumpridas no tempo certo, na hora certa e da maneira que Deus quer. O que Deus está esperando é a nossa fé e a nossa busca por isso, né? A nossa intensidade nas coisas que Ele está falando nesses dias. Então, as certezas que podemos ver na vida de Paulo é que ele tinha essas características muito penetrantes no seu ser, né? A partir do momento que Jesus apareceu para ele, nós conhecemos a sua história, você vê Paulo muito penetrante na fé, na ousadia e também na certeza das coisas que Deus quer realizar. E isso em o nosso tempo é primordial, né? E ele fala: eu guardei a fé. E eu queria frisar isso para saber como que a nossa fé está sendo. Está sendo abalada, está sendo fortalecida nesse tempo, né? Todos nós, a realidade é que todos nós perdemos algo já.
Seja a comunhão, por exemplo, perdemos. Não temos como estar junto com os irmãos, a congregação. A igreja faz uma falta tremenda, não somente na minha vida, na sua vida, mas na vida dos nossos filhos, da nossa família, não somente em casa, mas principalmente a comunhão que temos uns com os outros. E perdemos isso. Isso faz uma falta tremenda no nosso coração, né? Também perdemos alguns relacionamentos familiares, não temos liberdade de, às vezes, visitar, seja as pessoas próximas da nossa própria família de carne, os nossos irmãos. E isso foi uma perda tremenda nesses dias, né? Alguns estão perdendo economicamente, a maioria de nós provavelmente fomos afetados de alguma forma. Desemprego e comércio que não pode ser aberto, situações onde a gente fica numa insegurança, redução de salários e várias crises que essa pandemia está trazendo, e todos nós estamos sendo afetados. Também na saúde, a gente fica com medo, fica ansioso, fica numa situação complicada até. Como que vai ser? E algumas coisas rodeando o nosso coração, as incertezas, o medo. Alguns estão dizendo e dizem que há um novo normal, ouvi algumas pessoas falando disso, um novo normal, né? Então fica claro que todos perdemos alguma coisa, mas a única coisa que nós não podemos perder nesse tempo é a fé. A nossa fé, ela não pode ser abalada em tempos de crise. A Bíblia é um livro onde a crise faz parte no relacionamento com Deus. Nas alianças, uma aliança ia gerando outra, e tem as 7 alianças e tem também as 7 crises. Várias que acontecem, a crise no Éden, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a crise no dilúvio, onde houve relacionamentos que Deus não aprovava, e várias crises aconteceram, tanto no Velho Testamento e no relacionamento de Deus e até com a igreja. Passamos por crises, mas a fé, ela precisa estar inabalável. E a fé, muitas vezes, não é apenas no sentido positivo. Vamos acreditar em alguma coisa positiva, vamos acreditar em alguma coisa que vai dar certo, né? Muitas vezes as pessoas quiseram acreditar em alguma coisa positiva no Velho Testamento, e no livro de Jeremias expressa isso, aonde alguns profetas se levantaram dizendo: vai ter paz, as coisas vão estar melhores e tudo vai correr bem. E Deus falando para Jeremias que não haveria paz, né? Então as circunstâncias, elas nos afetam, as coisas externas, elas entram no nosso coração tentando colocar dúvida, ressentimento, mas a nossa fé precisa estar inabalável, como eu disse, não no sentido positivo, né? Mas a fé na palavra de Deus e naquilo que Deus é. Só fortalecendo a vida dos irmãos. Mesmo nesses momentos de crise, de incerteza, nós precisamos entender que Deus, Ele continua sendo soberano sobre qualquer situação. Que a vida de Jesus e a vitória de Jesus na cruz do Calvário, que venceu todas as obras do diabo, que venceu o pecado e que venceu todas as doenças. Todas as doenças foram vencidas por Jesus. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus tem poder para vencer qualquer situação e qualquer pandemia, e na cruz há poder para todas essas coisas. A nossa fé precisa estar inabalável no sentido de crer nas promessas de Deus. Guardei a fé, Paulo lhe disse. Guardei a fé, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé para não pecar contra Deus, a fé para estar com Deus. O salmista, ele diz, né, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Não pecar não no sentido de cometer alguns atos somente, mas no pecar de não guardar aquilo que Deus falar. No pecar naquilo de deixar de crer naquelas coisas que Deus mencionou e falou e foi bem forte no nosso coração, na nossa vida. Queria só recordar com os irmãos, né, os irmãos que principalmente participam da sala de oração. Nós tivemos momentos extraordinários com Deus,
Tivemos palavras proféticas nesses momentos de intimidade com Deus e uns com os outros. E teve uma palavra de Deus que Deus liberou através do pastor César. Não sei se os irmãos se recordam, mas aonde Deus ia levar-nos por caminhos que nunca havíamos andado antes, né? Então, caminhos difíceis, complicados, mas que Deus estaria conosco e pelo seu Espírito Ele ia nos fortalecer em muitas coisas. E naquele tempo nós percebemos que Deus queria nos levar a uma intimidade muito forte com o Espírito Santo, um relacionamento sério com Deus e vivo com Deus. E passou um tempo, agora vem essa pandemia e nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na Sua Palavra e nas certezas de que Deus ainda tem planos e fará da igreja gloriosa. E esse tempo ainda não veio. De promessas fortes, não somente para a igreja local, mas para a igreja no mundo todo. E essas certezas, elas precisam estar norteando o nosso coração. Não as circunstâncias são ruins, o tempo é ruim, o tempo é mau, o tempo é de afastamento, o tempo é de às vezes causar dúvida e até provocar um medo em nosso coração. Mas a certeza da palavra, ela precisa sobressair sobre alguns aspectos de nossa vida. E isso só trouxe intimidade com Paulo, e Paulo na sua vida com Jesus, essa intimidade que ele teve, duas coisas que a gente vê muito forte em Paulo: essa certeza das coisas e o sofrimento fazendo parte da sua vida. E em meio ao sofrimento ele entendia o poder de Deus. Ele entendia que o vaso era de barro, mas a glória de Deus vinha com poder e muito forte nos corações. E ele faz algumas declarações, eu queria só mencionar elas rapidinho com os irmãos. Paulo, em Romanos 8, ele fala: eu estou bem certo. Eu estou bem certo. No versículo 38, ele vai falar, Romanos 8, 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha a base dele. O amor de Deus está acima de todas as coisas. A base de Paulo é isso: eu estou certo que nada pode me separar disso. Seja a morte, a vida, o sofrimento, anjos, demônios, as coisas do presente, as coisas do futuro. Então, a solidez dele não está na circunstância, mas está justamente naquilo que a palavra de Deus está mostrando para ele. E no versículo 37, um pouco antes, ele fala: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Existe uma vitória em Cristo. Existe uma realidade espiritual sobre esse tempo. É claro que eu não estou falando isso para nós nos colocarmos numa situação de que não vai acontecer nada. As coisas podem acontecer, a doença pode vir, as coisas podem não sair da forma que nós gostaríamos que saísse, mas a nossa estrutura, a nossa base, o nosso alicerce não são essas coisas. Não são. As promessas de Deus, elas estão no nível mais elevado do que as circunstâncias. E elas são reais e verdadeiras. Reais e verdadeiras. A Bíblia fala que muitas coisas passam, mas a palavra dele não. A palavra dele se cumpre cabalmente a seu tempo. E nós precisamos entender isso. É um tempo de isolamento? É um tempo. É um tempo de altar individual? É um tempo de altar individual. É um tempo de mudança de realidade em nosso coração? Sim. As coisas não vão ser mais normais e a realidade do nosso dia a dia não vai ser mais como antes. Talvez nunca mais voltaremos a ser como éramos. Mas a nossa fé precisa estar inabalável, porque enquanto as coisas do mundo elas vão andando, as realidades espirituais, os cumprimentos das profecias de Deus, elas precisam estar mais intensas em nosso coração. E Paulo teve isso muito intenso na sua vida, por um relacionamento muito forte que ele teve com Jesus, né? Então ele falou que isso era suficiente para ele. Também ele falou lá em Filipenses que ele sabia viver em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância, né? Filipenses capítulo 4, versículo 11. Deixa eu só abrir aqui, irmãos.
Então lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo ele vai falar, a partir do versículo 10, ora, muito me regozijo no Senhor por tendes finalmente renovado o nosso cuidado para comigo, o qual, na verdade, andeis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura e como passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, olha o que Paulo está escrevendo aqui, no final dessa carta. Ele diz que passou por todas as situações, que sabe viver em todas elas. Que as coisas estão bem, as coisas estão mal. Se está passando fome, eu tenho abundância de coisas. A sua fé permanece intacta, permanece firme. Mas em qual realidade? No seu experimento, porque ele já passou muitas coisas na vida e aprendeu com a vida? Não, ele diz aqui no versículo 13, e aí você precisa grifar, sei que é um texto conhecido, mas ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A base da sua vida não são as suas experiências. A base da sua vida é aquele que pode sustentá-lo, é aquele que ele pode todas as coisas, porque ele o fortalece, que é a própria vida de Jesus. Essa é a fonte da vida dele, e não a outra. Não há uma substituição das coisas, não é porque as coisas estão bem ou mal que a fé dele está variando, mas a fé dele está inabalável por causa de Cristo e a vida dele. E nós como igreja somos assim, irmãos. A nossa fé precisa estar baseada naquilo que Deus está falando, e não naquilo que apenas estamos vendo, porque se a nossa vida está baseada no sobe e desce da nossa fé, somente por aquilo que as circunstâncias estão mostrando, a gente vai variar. Mas Paulo está falando a respeito de uma fé inabalável, né? E ele fala aqui na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele fala, fiel esta palavra e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Olha a afirmação de Paulo, falando para Timóteo, fiel esta palavra, e digna de toda aceitação. Ele fala a respeito da morte de Jesus, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele se sentiu o principal. A base dele não é na sua obra, mas na obra de Jesus, o que Jesus fez na vida dele. E Deus tem coisas extraordinárias para fazer conosco, existem promessas, como eu disse, bem pautadas na Bíblia, onde Deus quer trazer realidade ao nosso coração, trazer vida ao nosso coração, trazer expectativa à nossa vida. E Paulo vai falar sobre isso, porque a fé ela vem pela palavra, é aquilo que Deus fala, aquilo que Deus menciona bem forte. E só voltando lá para 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo, ele fala para Timóteo, guardei a fé, combati o bom combate. No início do capítulo 4, ele vai falar para Timóteo, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, e pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta em toda a longanimidade e ensina. Olha o que Paulo está falando. Paulo está escrevendo a um jovem que está começando a sua vida, Paulo está escrevendo a um jovem que tem um futuro pela frente. E Paulo aqui, nós lemos no começo da mensagem, está no final da vida, está pronto a ser entregue como libação, e a sua partida está próxima, mas ele fala para Timóteo, prega a palavra, insta, vai com tudo que você tem a isso que Deus está te dando. Fixa a sua fé nessas coisas. E depois ele continua, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas com grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Ele vai falar para Timóteo a respeito disso. Prega a palavra, Timóteo, seja fiel a Deus. Tenha a sua fé bem estabelecida naquilo que Deus está te falando. E no versículo 5 ele vai falar, no 4 ele fala, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão a fábulas. Então ele fala, vai ter um tempo difícil, Timóteo, vai ter um tempo onde as pessoas vão querer ouvir aquilo que satisfaz elas,
que as coisas vão mudar, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser conforme as circunstâncias, certinho, tudo redondinho. Mas ele fala para Timóteo: tu, porém, ser sóbrio em tudo. Seja sóbrio em tudo, permaneça firme. Olha só, escrevendo para um jovem, e ele preso, e ele pronto para ser morto. Ele poderia escrever para Timóteo: Timóteo, faz o seguinte, cuida da sua vida, corre atrás das coisas, né? Porque assim, ó, você pode acabar que nem eu. Mas ele fala justamente ao contrário, ele fala: a glória está justamente nisso, né? Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. Olha o que Paulo vai falar para ele. Está incentivando ao jovem a ir. Deus quer fazer coisas na terra, Timóteo, quer contar com a sua vida para realizar aquilo. A sua fé precisa estar inabalável. Seja sóbrio, esteja com Deus, fortifica na palavra. A obra de Deus é poderosa e a palavra de Deus vai se cumprir a seu tempo, meu irmão. E essas são as promessas de Deus para nós, para guardar a fé, guardar a fé, guardar a fé. Em tempos de crise, em tempos de isolamento, em tempos que estamos vivendo, a nossa fé precisa estar fortalecida. A nossa fé precisa estar firme no Senhor Jesus. E isso não significa que as coisas vão dar tudo certinho da forma que queremos. Não quer dizer que vamos perder coisas ou vamos sofrer ao longo do caminho. Mas quer dizer que a nossa fortaleza e a nossa vida está numa rocha que é Cristo Jesus. E viva em Cristo. Para Cristo fazer de nós a sua igreja, para Cristo nos levantar num tempo de crise, para Cristo usar a nossa casa, a nossa família, nossos dons, todas as coisas que Deus nos deu. Para essa promessa de uma geração que Deus quer levantar nesses dias, não é? Isso seja fortalecido em nosso coração, que as promessas de Deus, elas realcem, elas tenham um brilho maior do que a circunstância. Eu sei que isso é uma qualificação da fé, e que nós precisamos, para que isso esteja forte no nosso coração, precisamos ouvir Deus, ter tempo com Ele, ter um altar individual, coletivo, momentos com Deus, momentos de oração, momentos de busca, momentos de intensidade. Não se acostumar com o tempo, que pode ser algo perigoso para os nossos dias. Acostumar com essa situação de isolamento, acostumar com essa situação que estamos. É assim mesmo, vamos nos acostumando a não reunir, vamos nos acostumando a fazer as coisas normais, vamos nos acostumando, mas a nossa fé precisa provocar um incômodo em nosso coração. Dizer para Deus: Deus, vem na terra, Deus, abre o céu sobre nós, Deus, vem sobre a igreja, Deus, vem sobre a minha casa, Deus, age no meu coração, enche o meu coração de uma palavra, de uma vida, de algo que o Senhor quer usar meu coração nesse tempo de crise. Eu quero ser uma família digna, quero ser alguém digno de ouvir a palavra e ter uma expressão de Deus na terra. E Deus está nos chamando, irmãos, está nos chamando. A fé, ela só vem pelo ouvir Deus, ela não vem das coisas naturais, ela não surge de um bom pensamento, de uma boa instrução, ela vem por ouvir e ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus, ela é rocha viva. Ela é santa, ela é real e ela nos dá subsídios extraordinários para continuar, irmãos. E Jesus está nos chamando a isso, para essa comunhão. E o Espírito Santo, né, não vou entrar muito nesse detalhe porque dá uma nova pregação, mas o Espírito de Deus é que nos domina, é que realiza em nosso coração. E se nós enchermos do Espírito, o Espírito vai encher o nosso coração de vida e de esperança. E a palavra de Deus é real. Né? Então tenha tempo com Deus. Eu sei que várias pregações nós estamos sendo enfáticos nisso, repetitivos, mas é um tempo necessário. É um tempo necessário para que Deus nos prepare. E Ele vai cumprir a sua palavra. E Paulo no final aqui, só fechando, irmãos, ele fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então Paulo está crendo no quê? Na vinda do Senhor, né? Onde o reino de Deus estará sendo estabelecido para sempre. A sua fé está pautada nisso. Na circunstância, a circunstância dele é ruim, a circunstância dele é para terminar sua vida, de ser morto. Essa é a circunstância dele, essa é a realidade da vida dele. Mas quando ele olha a promessa, o que ele fala? A coroa da justiça me está guardada. O Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
né? Então a alegria dele vem dessas coisas. E nós como igreja precisamos estar firmes em Deus, irmãos. Guardar a fé. Guardar a fé não é simples, guardar a fé não é algo que surge do nada, ele vem de comunhão com Deus. E Paulo foi um dos homens do Novo Testamento que mais comunhão com Deus esteve. Mais momentos com Deus, mais intensidade com Jesus. Ele conheceu Jesus de uma forma extraordinária e o nosso coração precisa estar nisso. Amém? Queria ler só um comentário aqui na minha Bíblia, ela está escrito à mão mesmo, e quem escreveu provavelmente foi a Elé, com a letrinha dela, né? Em algum momento, não tem data, mas ela falou assim, ó: é necessário questionar como vai a temperatura do meu coração em relação a Deus e renovar com maior frequência meu chamado aos pés de Cristo. Somente conseguirei cumprir o chamado de Cristo para a minha vida quando for ao seu encontro e conhecer seu coração com frequência, ou seja, todos os dias. É só em Jesus, irmãos, que a temperatura do nosso coração vai estar quente. Só com Cristo, vivendo com Ele, né? E que esse chamado, que essa oração que Ele fez aqui, esse desejo, seja o desejo de nossas vidas, né? Nessa carta que Deus escreve para Timóteo. Tira um tempo, leia a primeira carta para Timóteo, a segunda, você vai ver instruções extraordinárias. Tem tanta informação e tantas coisas que Paulo quis falar com ele, que chega um momento que Paulo fala para Timóteo: Deus lhe dará conhecimento a respeito dessas coisas no tempo oportuno. E que Deus aumente a sua fé, né? Que a fé no Senhor Jesus esteja guardada e o seu coração esteja cheio de vida de Deus, para ser, como nós temos crido, ser um luzeiro nesse tempo, irmãos, e ser fortalecido. Amém? Queria orar somente, abençoar sua vida, né? Receba essa palavra, receba essas instruções, receba como algo que vem do coração de Deus na sua vida, e que Jesus abençoe e que nós possamos estar com Ele, fortalecidos e ser igreja conforme Ele quer. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa palavra viva, essas certezas que o Senhor coloca nas Escrituras, ó Deus, e nos dá acesso a isso. Obrigado. Que o Senhor esteja abençoando a minha vida, a minha família, a vida dos meus irmãos, com a graça do Senhor, com a paz do Senhor. E que a fé, Senhor, a fé guardada no coração, crendo nas Tuas promessas, Senhor, habilitando no nosso coração, abrindo o entendimento do nosso ser para aquilo que o Senhor quer fazer na terra. Em nome de Jesus, que cada lar, cada casa, Senhor, receba a paz do Senhor e a graça do Senhor. Que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja trazendo os recursos necessários, que os meus irmãos sejam abençoados e fortalecidos na graça do Senhor Jesus. E que neste dia nós possamos crescer no Senhor, como Paulo teve a sua confiança firme aos pés de Cristo. Nós queremos, Senhor, queremos que a temperatura do nosso coração cresça. Queremos ser quentes para o Senhor e saber que nesse tempo o Senhor quer usar a igreja de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe. Em nome de Jesus, nos guarde e nos proteja. Coloque os Teus anjos ao redor do nosso lar, da nossa casa e da nossa vida. E que o Senhor seja glorificado em toda e qualquer circunstância em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Viu? Estamos com saudades e queremos muito estar juntos. Amém? Só mais um recadinho. Não esquece de curtir, não esquece de dar um like que o pessoal fala, inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba todas as ministrações. Nós estamos concentrando nesse canal do Luzeiro e também no Instagram, tá bom? Deus abençoe e abraço a todos.